E aí, sobreviventes? Tamo junto. Como é que você tá? Que bom, pô. Isso aí, fico feliz. É o seguinte, hoje eu vou falar um pouco dos meus trabalhos, das pessoas que eu me relacionei e aquelas que marcaram a minha vida em alguns momentos, que me ajudaram a ter um entendimento das coisas que viabilizam a minha forma de ser, Isso na questão do trabalho, Não é na vida toda, Porque na vida toda tem muita gente, tem professores, parentes, Mas o meu primeiro patrão, eu entrei de estagiário numa corretora chamava Magliano. Muito bacana. Ficava ali naquele prédio redondo da aeronáutica, aqui no Rio de Janeiro, ali no Castelo, Eu trabalhei algumas vezes pelo Castelo. E o meu patrão era o Luiz Ildefonso, E sou amigo dele até hoje, com muito orgulho, Um dos executivos mais brilhantes e mais importantes que eu conheci. E a coisa que eu aprendi com ele, assim, talvez que tenha ficado, foi o carinho, a atenção e a abertura que ele sempre me deu. Eu, estagiário, eu ia falar com ele, ele pedia que eu sentasse, que me ouvia, Eu sempre fui um pouquinho abusado nesse aspecto, agora estou mais calmo, mas quando era mais novo eu era um pouquinho rebelde, E aí, tem um episódio com ele que é engraçado. Eu queria fazer um curso da Bolsa e tinha um gerente na mesa, uma pessoa importante, João Luiz Heringer, cara bacana também. Mas eu era o estagiário e o João Luiz era o gerente. Aí eu pedi a ele, mas eu não tinha muita noção, Eu pedi a ele que eu queria fazer o curso, um curso de matemática financeira aplicada na Bolsa, para operações. Pô, eu tinha 21 anos, 20 anos. E ele negou, o João Luiz negou. Aí o que eu fiz? Sem noção, Fui direto lá no Doca, no Luiz Ildefonso. Aí falei com ele, ele liberou para a mesa toda quem queria fazer. E eu e mais dois fizemos. Rapaz, aquilo foi muito legal, mas também não foi tão legal porque o João Luiz ficou com a bronca de mim, com razão, Porque eu atropelei. Mas o Luiz Ildefonso era um cara assim. Ele poderia ter chamado o João Luiz, mas era um pedido simples, uma coisa que não era complexa. E era uma coisa que beneficiaria a corretora, E aí acabei fazendo o curso. Isso é uma lembrança assim de um episódio com ele. Tem outros, mas esse aí sinaliza bem a abertura que ele dava. E dá até hoje, Um outro patrão foi o Dr. Fernando Rodrigues. Eu saí da Magliano e fui para a Fator, para a área financeira da Fator, na época. Isso lá atrás, acho que é 84, 85. E o Dr. Fernando era uma pessoa com um nível de controle muito grande, muita inteligência, e ele controlava muito bem todos os processos dele. E isso foi uma coisa que ficou muito para mim, Você tem que ter os seus parâmetros bem definidos, não precisa ser igual dele, nem igual de ninguém, cada um é cada um, Mas você tem que ter os seus parâmetros e acompanhar aquilo. Você tem que saber o que está acontecendo,
a quem você deve dinheiro, quem deve dinheiro para você, quem deve faturar, a quem as coisas precisam ser resolvidas, as prioridades, né? Ainda mais hoje, né, que está tudo complicado. Então essas prioridades, eu aprendi muito com ele nesse sentido, né? O Dr. Fernando, uma pessoa maravilhosa, pessoa bacana e muito inteligente, corajoso, empresário corajoso. O outro era um executivo, né? Atingiu o topo da carreira executiva e com viés de empreendedorismo. Mas o Dr. Fernando era empreendedor, né? Era um empresário, né? Depois, aí eu trabalhei alguns anos com fazenda, né? Cuidando de 2 propriedades. Foi um período de grande aprendizado, mas aonde eu tinha uma liberdade bastante grande. E aprendia nos negócios, nas oportunidades, nas dificuldades, né? Tem alguns casos interessantes, mas não vai dar para contar aqui. Aí depois eu trabalhei no governo do governador Marcelo Alencar. Ajudei pela questão das fazendas, eu ajudei no projeto de governo na área de agricultura. Tinha um grupo que fez esse projeto e eu acabei indo trabalhar lá com um secretário que foi uma pessoa muito capaz, o Dr. Alberto Werneck de Figueiredo, Alberto Figueiredo, né? Um homem de grande habilidade política, mas ele era introspectivo, ele não era muito expansivo, mas era um grande executivo, né? E duro, sempre dando pressão. Todo dia tinha uma pressão, tinha uma demanda, né? E com uma visão de negócios agrícolas muito grande. Não é à toa que depois ele continuou a vida dele de executivo aí em outros segmentos, foi presidente da Emater, presidente da Ciagro e foi secretário de Agricultura. E ele mesclava um pouco esses dois lados. Ele tinha essa questão do controle muito bem estabelecido, né? Também era uma pessoa aberta, né? Sempre. Mas ele tinha uma característica de uma objetividade assim para as questões imediatas muito grande. Isso aí eu também admirei muito e procuro seguir esse ensinamento do Alberto. O foco nas questões de hoje, né? O que tem que resolver agora aí? Vamos resolver isso da melhor maneira que a gente pode resolver. Meu amigo, não é fácil. Aí depois eu voltei para a bolsa, né? E não foi meu chefe, mas foi um mestre que foi meu ex-sogro, né? O Dr. Sérgio Sá. Eu vou fazer uma homenagem a ele, porque ele era uma pessoa engraçada, ele conhecia demais de bolsa, né? Ele tinha uma dificuldade de expressar o conhecimento, de explicar as coisas que ele sabia, mas ele conhecia profundamente bolsa. E uma coisa que eu peguei dele, que eu achei muito bacana, assim, que eu incorporei um pouco, que estava na época, né? Isso a gente está falando de 2005, 2010, esse é o período que a gente trabalhou junto. E a moda era o cliente tem razão, né? O cliente tem sempre razão, né? E tudo era o cliente. E ele me ensinou que tudo tem limite no relacionamento profissional. Tudo tem o seu limite. Às vezes o cliente ligava lá 1, 2, 10 vezes, perturbava, queria isso, queria aquilo, aí ele virava, porra, leva o teu dinheiro para outro lugar que eu não quero mais ficar com o seu dinheiro aqui, né? E aí eu falava, mas seu Sérgio, o senhor ficou nervoso, porra, vai perder o cliente? Eu ficava preocupado, né, que ia perder o cliente, né? Ele falou, Jerônimo, tem cliente que é melhor você nem ter.
Esse é um grande aprendizado. Não é pouco aprendizado isso não, isso é muito importante, né? Tem cliente que é melhor você nem ter. Que é tanto problema, meu amigo, é tanta apurrinhação, que pode vir o dinheiro que for, que não vai valer a pena. Gostou dessa? Essa é boa, né? Quem mais agora? Depois do Dr. Sérgio. Aí... Bom, eu empreendi direto sozinho, né? E vou fazer uma referência também ao meu pai, né? Que meu pai é uma pessoa que sempre esteve presente. E eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com ele, né? Como é até comum isso, né? Alguns se dão bem com o pai no relacionamento, mas ele tem uma personalidade muito introspectiva e muito determinada. E eu sou muito criativo e expansivo. Então a minha criatividade, se eu não controlar, me leva a ter muitas ideias, né? Eu preciso estar atento a isso. E ele é o contrário, ele pega as ideias que surgem, porque ele é mais focado nas questões executivas, né? E aí às vezes ele capta uma ideia de alguém que ele achou interessante. Ah, vamos fazer isso aí é bacana. Mas às vezes a minha natureza e a dele conflitavam muito. O que eu aprendi, e ele sempre me deu muito, né? Foi liberdade. Liberdade. Confiança e liberdade. Ele não me dava dinheiro assim, toma dinheiro, vai fazer o que você quiser, não é isso. Mas eu vou fazer isso, vou para tal lugar. Tudo bem, você tem certeza? Tem. Então tá bom, então vai. Vai. Né? Tenho vontade de empreender por aqui. Você tem certeza? Então vai. Né? Então ele me deu liberdade de errar, porque errar é um direito da gente. Tá certo? A gente não tem que acertar todas as vezes. Na vida a gente talvez erre tanto quanto acerte. Você tem que acertar as coisas que importam, né? E errar as que não tem tanta importância. Mas a gente tem o direito de errar. E essa liberdade é fundamental. Então eu queria homenagear meu pai, porque ele sempre me deu essa liberdade. Então aqui já tem alguns aprendizados com algumas pessoas que eu tive uma convivência direta, e é lógico, tem muito mais coisa, mas são as coisas que falaram a mim, e podem eventualmente pessoas terem outras leituras dessas pessoas, mas a mim essas memórias e essas referências são muito interessantes e são importantes. Maravilha! Depois, se quiser, conta aí um pouquinho aí de uma lembrança aí de um chefe seu, de um patrão, de uma referência sua. Beleza? Obrigado aí, tamo junto, hein?